Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana nós lemos de Jeremias 7 até o capítulo 27. Já iniciei ele com uma mensagem de juízo na porta do templo. Mas vamos aqui entender um pouco melhor sobre esse cenário. Jeremias conseguiu ali, através da mensagem profética, uma antecipação, e ele percebeu que o templo seria destruído, que a cidade seria devastada, tudo ali iria ser destruído. Então vamos encontrar esse cenário que veio não por qualquer motivo, não porque os inimigos eram fortes, mas principalmente porque o povo estava praticando uma religião vazia. Esse que veremos hoje, uma fé que estava vivendo apenas de aparências. Então não é uma leitura que você lê e fala, ai, é bom ler esse livro, porque eu estou satisfeito com o conteúdo. Pelo contrário, ao se ler, encontramos até tristeza ao ver ali como o povo estava cego, como o povo estava vivendo ali realmente numa falsidade. Então, e vamos nos deparar com uma situação ali que realmente que confronta. Agora, o lado bom é que, quando a pessoa tem alguma área da vida ali que ela precise corrigir, e às vezes ela demora a entender que aquilo é errado, um texto como esse causa um confronto pessoal também, para a pessoa se despertar, né, para uma autoanálise. E aqui, vamos ver o profeta chorão, que não estava derramando aqui só lágrimas, né, de tristeza, mas vamos ver que ele estava sentindo ali o sentimento que Deus estava tendo pelo povo. Então, a presença do Senhor estava sobre aquele lugar. O povo foi se afastando, se afastando, se afastando, com aparências ali de rituais vazios, usando muito dali da tradição, mas, por outro lado, vamos ver que eles estavam esquecendo como servir ali aos órfãos e às viúvas, o estrangeiro, no que tange ali ao apoio, né, financeiro para alimentação, suprir as necessidades. E, ao mesmo tempo, vamos ver a idolatria crescendo também no meio de Israel. O problema maior, visível nos textos que lemos, é uma questão de justiça social, mas também há ali a idolatria. Então, temos aqui, né, vários e vários e vários mandamentos quebrados pelo povo. Então, vamos entender o que originou essa crise de Judá. E aí vamos entender ali o que eles estavam ignorando e o que o coração de Deus quer que venhamos a fazer. Bem? Então, Deus não quer um coração que seja apenas uma fachada religiosa. Ele quer substância, ele quer essência, ele quer um coração de fato voltado para ele. Ele quer que venhamos a manifestar a justiça dele aqui na terra, que venhamos agir com misericórdia. E nesse período, o poder da Síria já reduzindo. Anos antes era uma das maiores potências, se não a maior. E agora estamos vendo a Babilônia. A Babilônia vai surgindo como uma superpotência. E as lideranças de Judá, ao invés de se voltarem ao Senhor, ao invés de buscarem somente Ele, certamente Judá aqui cresceria também. Mas vamos ver que eles estavam jogando um jogo político. Estavam buscando alianças que não eram boas alianças. E no meio disso tudo, a hipocrisia religiosa, a arrogância política. E aí surge Jeremias. Jeremias não surgiu como um conselheiro político, mas como um porta-voz de Deus. E essa semana nós lemos 20 capítulos. É importante dizer que é possível separar esses 20 em 3 grupos, 3 temas. Eu vou fazer isso para que possamos ter uma linha de raciocínio melhor. Então, a primeira parte, esse primeiro tema,
vou abordar aqui sobre a ilusão da religião vazia. Vamos ver que Jeremias é colocado por Deus na porta do templo para entregar uma mensagem devastadora. O povo chegava ao templo cantando alguns mantras de falsa segurança. Estarei colocando aqui para os irmãos, está aí em Jeremias, no capítulo 7, verso 4. Diz assim: Não confieis em palavras falsas, dizendo: Este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então, tem uma repetição enfática: templo do Senhor, 3 vezes. Isso aqui está revelando que eles estavam uma confiança perigosa em relação à presença física do templo. Então, tudo ali era uma religião falsa, uma religião vazia, todo o comportamento do povo já era hipócrita, e eles contavam o seguinte: mas Deus não vai fazer nada conosco, porque, querendo ou não, nós estamos oferecendo o que ele pediu. Nós vamos ao templo, nós fazemos sacrifícios, nós fazemos todos os ritos nos horários certos, tudo certinho, então tá tudo certo. Então eles tinham como isso uma forma ali de uma confiança realmente equivocada, que trazia um certo perigo para o povo, de que, se eu fizer o que deveria fazer em termos de ir ao templo, ele vai esquecer todo o resto. É a mesma coisa do que se uma pessoa estiver roubando, matando, fornicando, em adultério, ou etc de tal, e pensar assim: mas eu vou para a igreja no domingo, então eu vou fazer minha parte e todo o resto não importa mais. Não é por aí. Então, se você tem uma vida de prática de pecado, pouco importa se você vai à igreja. Na verdade, a sua fé está sendo uma fé igual a do tempo de Jeremias, uma fé de fachada. Então, o povo começava a ter todo tipo de pecado, não praticava justiça social, idolatrava, e aí no final, não, o templo está ali, vamos ao templo, fazemos tudo certinho, então tá tudo ok. Então eles acreditavam que quando o templo estivesse de pé, então eles estariam bem. E eles acharam que Deus não permitiria que nada fosse acontecer com Jerusalém. E Jeremias, ele vem confrontar essa teologia distorcida. Porque o templo é sim um símbolo da presença de Deus, mas não é uma garantia automática de impunidade. Não significa que eles podem desobedecer à vontade e no final não acontecer nada. Então a verdadeira segurança não está na estrutura do templo, mas está na obediência à aliança que foi feita no Sinai. As condições para habitar na terra, elas são morais e são espirituais. Elas não são geográficas. Não é o fato de chegar e falar: nós estamos aqui na terra, então Deus não vai permitir que nada aconteça. Pelo contrário, nas palavras da aliança que nós lemos lá em Deuteronômio, temos vários ali, palavras da aliança também, em Números, em Êxodo, nós vimos ali em Levítico, nós vimos ali claramente: se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso com vocês. Lembra em Deuteronômio as palavras de bênçãos e maldições? Então, entre elas ali: se vocês não me obedecerem, eu vou mandar vocês para o exílio. E é justamente isso aqui que Jeremias está anunciando. Vocês estão achando que, pelo fato de estarem em Israel, nada vai acontecer com vocês? E vamos ver que, no verso 5, mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para o vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Então vamos ver aqui, ele fala o quê? Ele fará habitar neste lugar.
Então a habitação atual, ela já estava já perdida devido à iniquidade. Então Deus fala: olha, se vocês se arrependerem, se vocês tamparem essas brechas atuais, se vocês endireitarem o caminho de vocês, então eles precisavam endireitar o caminho. Aqui no, quando nós olhamos aqui a palavra endireitar, aqui está reiteve, e o verbo aqui do yatav significa você tornar o caminho bom, tornar o caminho correto. Não é um ajuste superficial, mas é uma mudança de direção. Você está indo para o caminho errado, você precisa endireitar. Precisa sair daqui, que é o caminho errado, e ir para o outro lado. Então é uma mudança de fato de direção. Precisa corrigir as vossas ações, praticar a justiça entre um homem e seu próximo. A gente vê que a fé, o problema aqui não era só uma questão vertical de Deus com o homem, mas também horizontal, né? Do homem com os seus semelhantes, do homem com o seu próximo. A gente via sobre a questão aqui, ó, a opressão ao estrangeiro, que o povo estava oprimindo, né, o estrangeiro. A gente vira aqui que não estavam assistenciando, dando assistência ao órfão e à viúva. Ó, derramando o sangue inocente neste lugar. Com certeza, se aquele apontou esses pontos para correção, é porque eram os pecados do povo da época. E aqui, inclusive, a idolatria. E esses mesmos pontos vamos ver sendo repetidos posteriormente. Ok? Então, aqui mais uma vez, por acaso, furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal, seguindo outros deuses. Só aqui nós já temos 5 mandamentos quebrados. E aí eles estavam achando o quê? Estamos seguros. Estamos seguros. Então, lendo Jeremias, nós vamos perceber que, pelo fato da existência do templo ali, eles se apegaram à paz, à segurança. E muitos acham que, opa, o templo está conosco, então há paz e segurança. Estou dando uma pista aqui, hein? Profeticamente falando, quando disserem que há paz e segurança, for pegar o livro de Jeremias e ver o que isso significa, pode ser que, né, jogando só uma pista lá para quem os entendedores entenderão. Profecias aí para o final dos tempos. Quando vocês ouvirem alguma coisa em relação a templo, é momento de ficar atento. Bem, esse texto aqui também é muito conhecido. Esta casa que se chama pelo meu nome transformou-se para vós num antro de ladrões. Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vamos ver que o próprio Jesus, ele fala, ele cita essa passagem lá na frente, né, em Mateus 21:13, momento em que os cambistas estavam ali, e ele vai, pega um chicote lá, sai expulsando os cambistas e fala, né, que a casa dele será chamada de casa de oração, e eles estavam fazendo de um covil de ladrões. Então, é exatamente assim. Deixa eu colocar aqui, Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, vamos ver que o povo estava com pecados sérios. E tudo isso eles achavam que estavam sendo escondido devido aos rituais que eles faziam. Eles achavam que os rituais eram uma forma ali de apólice de seguro. Não, estamos aqui em pecado, mas os pecados estão sendo bem escondidos por questão da nossa religiosidade. E aí eles continuaram pecando. Ah, eu fiz isso, mas eu estou indo até o templo agora. Então vamos ver que isso não agradou a Deus. Jeremias, ele aqui, ele quebra o politicamente correto. Dizer que tudo está bem e, não, pô, tem que aceitar, o mundo agora está assim. Não, coisas avançaram.
Deus está conosco, o sistema é seguro. E vamos ver que Jeremias força o povo a imaginar um futuro sem, né, os símbolos, sem tudo o que eles estavam vendo ali, porque indo para o cativeiro, eles iam se deparar com os costumes da Babilônia. Então, realmente aprendemos muito com esse texto. E aqui no capítulo Jeremias 7, capítulo, deixa eu ver aqui, o versículo, deixa eu ver aqui, 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando, e falando e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes. Então, Deus aqui está falando, olha, eu permiti que o mal acontecesse a Siló, e lá já foi a habitação do meu nome. Então vocês acham que eu não vou permitir a mesma coisa acontecer aqui em Jerusalém? Acordem! Então eles estavam se apegando muito a essa questão de o tempo está aqui, então nada vai acontecer. E aí Jeremias vem querendo mostrar que tudo ali poderia ser reduzido a pó por causa da desobediência. Então o santuário em Siló, onde a Arca da Aliança esteve, serve ali como um precedente histórico, porque Deus ele não hesitou em abandonar esse lugar que foi um dia sagrado. E, mais uma vez, ele não hesitaria em deixar alguma coisa acontecer com Jerusalém devido ao pecado. Então, a presença de Deus não está ali presa, né, limitada a um edifício. E aqui, lendo um texto muito importante, Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a gente vê aqui evitar o pecado, né, se santificar, você evitar as impurezas, a corrupção do mundo, e ao mesmo tempo o quê? A justiça social. Você visitar os órfãos, as viúvas, momentos ali de adversidades. E isso aqui é a religião pura e imaculada diante de Deus. Então é muito importante que venhamos a entender isso, porque a religiosidade ela pode ser ruim, porque tem gente que quer viver a religião e às vezes as suas condutas perante Deus são condutas sujas. E a verdadeira religião ela é pura, sem mácula, imaculada. Então, aqui mesmo o texto fala: você diz que é religioso. Não, eu pratico a religião, eu vou à igreja, eu não falto culto, mas você não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, a religião desse é vazia, é fútil. Então, é importante analisarmos, né, tudo que estamos vendo hoje, porque muitos acreditam que têm fé por viver uma religião vazia. Deus não quer que venhamos a viver uma religião vazia. Ele quer que o nosso coração venha queimar com Ele, que venhamos a sentir a presença dEle, que venhamos a de fato viver essa religião pura, imaculada, que venhamos a nos purificar, que venhamos a nos santificar, que venhamos a nos preocupar com as necessidades do próximo, a necessidade dos mais necessitados. Aqui vamos ver um problema de justiça social no livro de Jeremias, e vimos, né, claramente ele como Jeremias chorou com isso tudo. Agora imagina como foi triste para Deus também, vendo tudo isso. Um dos maiores lamentos do profeta está aqui, ó, os olhos como fonte de lágrimas. Imagina só a profundidade da dor. Ele não está chorando aqui só porque o juízo seria iminente, mas ele está chorando aqui porque a condição espiritual do povo era lamentável. Era um juízo aqui que era inevitável, porque o povo não queria se arrepender. E ele se identificava com esse sofrimento, mesmo sendo ali o mensageiro,
do juízo de Deus. E queria até trazer aqui um despertamento para o povo de Deus aqui no Brasil. Estamos vendo tanta coisa acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Por exemplo, um dos problemas maiores que estamos vendo no livro de Jeremias foi no quesito de justiça social. E nesse quesito de justiça social, o que acontece? Deus ele cria uma espécie de como se fosse um Bolsa Família, né? Não seria bem esse nome, mas para facilitar para os irmãos. Então ele cria alguns auxílios e fala: olha, isso aqui seria um grupo que é de maior necessidade. Então quero que vocês ajudem eles. Então as pessoas iriam ajudar esses mais necessitados, uma espécie de auxílio criado por Deus. Imagina ali, por exemplo, no caso ali de uma viúva, esse auxílio que ela recebia, né, do povo, era uma espécie de aposentadoria para ela. E aí, vamos ver que o povo começou a esquecer dos órfãos, da viúva, as dificuldades, e aí Deus vai e se entristece com isso. Agora, o que você acha que acontece num país onde o governo ele mira justamente, estou falando aqui governo, mas obviamente várias outras pessoas ligadas a ele também, mas mira os mais necessitados para subtrair dinheiro. Opa, se eu tirar aqui de uma pessoa de 30 anos, 40 anos, poxa, eles vão perceber que eu tirei ali. Agora, se eu tirar ali de um senhorzinho, uma senhorinha ali de 70 anos, se eles foram se queixar a alguém, quem vai dar ouvidos? Ah, como é que você vai sumir dinheiro da conta? Fez as contas direito, gastou demais. Então, até mesmo um idoso, ao falar ao filho, o filho, eu recebi menos dinheiro. Ah, tá. É a idade, é a idade. Gastou e não lembra que gastou. Olha só, pegaram ali os mais vulneráveis. Só que o roubo foi tão grande, uma escala tão absurda, começou a pintar uma reclamaçãozinha ali, a outra lá, e outra lá. Denúncias foram surgindo. O roubo não foi um negócio pequeno, de roubar um mesinho e pronto. Foi um negócio constante. Pessoas ali perdendo quantias absurdas mês a mês. Até que chegou um momento ali que estourou a bolha. E aí hoje, com essa análise, né, e estão com dificuldade de ver como fazer para devolver toda essa quantia que foi roubada. É verdade que não existe uma conta exata de quanto foi, porque foi muito mais do que é divulgado. Tanto que há uma previsão de talvez até quebrar o INSS até 2027. Então, foi um roubo aqui absurdo. Então, meus irmãos, isso foi preocupante o que está acontecendo aqui no Brasil. Devemos orar pela nossa nação, porque estamos vendo muita injustiça. Injustiças tal como víamos no livro de Jeremias. Estamos vendo no Brasil pessoas criminosas, crimes graves, crimes de assassinato, de estupro, crimes de. Enfim, você vê maldade ali absurda. Pessoas que fizeram roubos milionários, bilionários, e aí, rapidamente, eles saem da prisão e voltam a cometer os mesmos crimes. Cara preso porque estuprou, sai, estupra outras dezenas. Depois é preso de novo, sai, faz o mesmo. E uma facilidade de prender, sair, prender, sair, prender, sair. Agora, quando nós vemos um inocente sendo preso aqui nesta nação, tem esse negócio de sair rápido não. Negócio posterga, e passa tempo, e passa tempo, passa tempo. Quando vai ver, o pessoal está cometendo por um crime que não cometeu, às vezes até por 10 anos. Olha só quanta injustiça. Isso é uma das coisas que Deus abomina, que Deus odeia. Estamos vendo a nossa nação passar por isso. Injustiça social. Incrimina o inocente, inocenta o culpado. É um momento de orarmos, porque hoje mesmo, dia 2 de setembro, está para ser o julgamento
né, do Bolsonaro, e é momento de orarmos por ele, orarmos pela nação, porque o que vão julgá-lo ali, infelizmente, todos já sabem. Então, temos que orar a Deus para que aconteça aí uma reversão no cenário, porque se eles julgarem como nós já sabemos que eles julgariam, não tem boa coisa para o Brasil, não. E Deus, se ele manifestar o juízo dele, assim como ele fez com Jerusalém, ele fez com Jerusalém. O que ele não faria ao Brasil? Então, para que não aconteça o pior, não venha ali uma grande crise sobre o Brasil, que venhamos a orar e que venhamos a clamar a Deus por misericórdia, que Ele venha tocar no coração dos nossos governantes, dos nossos ministros, dos nossos juízes, que eles venham endireitar o caminho deles, que eles venham realmente andar no caminho de retidão, que eles venham fazer a justiça corretamente. Então, meus irmãos, o povo está praticando uma religião vazia, estavam ali com uma fé que era fútil, que era ilusória. Tudo ali era só fachada. Não, mas eu vou ao templo, eu faço ali o que eu tenho que fazer fora do templo. Uma vida ali suja, uma vida de pecado, uma vida que não se importava ali com os seus semelhantes. É, o que está colocando aqui, Jeremias 10, verso 3. Aqui. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Aqui, vou compartilhar isso aqui no dicionário com meus irmãos. Vou colocar aqui. Porque hoje nós aprendemos isso ao ler Eclesiastes, mas aqui um pouco mais para o lado. A palavra vaidade, ela em português, ela tem aqui dois sentidos. Um que é uma questão de valorização da própria aparência, quando a pessoa se preocupa ali com, né, qualidades, né, físicas ou intelectuais de realmente se arrumar bem, tal, e hoje a gente usa mais nesse sentido, mas nós também temos a qualidade do que é vão, ou seja, o que é vazio, o que é fútil, o que é firmado sobre aparência ilusória. Então, no sentido bíblico, vaidade é justamente esse segundo aqui, ok? Então, quando você vê vaidade na Bíblia, estará apontando para essa segunda questão. Vamos voltar aqui para o texto bíblico. Ok? Então, meus irmãos, vimos aqui sobre. Pronto. Então, vimos aqui sobre a vaidade dos povos, sobre a vaidade dessas nações. E essa vaidade das vaidades que nós lemos em Eclesiastes, que é aplicável aqui, é justamente porque o povo estava praticando algo que é fútil. Veja só o que Deus fala. O povo fabricava ídolos. O próprio povo criava os seus ídolos. E esses ídolos eram feitos o quê? Com a madeira do bosque. Então, com um martelo mesmo que eles preparavam ali, um machado, eles começavam a enfeitar e criar ídolos. Eles usavam a matéria-prima criada por Deus e o próprio homem, com as suas próprias mãos, criava-se um item ali e chamava de Deus, criado pelas mãos do homem. Então isso aqui é ridicularizado nas Escrituras. Como é que o homem queria parecer um Deus com algo que o próprio Deus Criador fez? Então, é algo muito ruim que estava sendo praticado pelo povo também naqueles dias. Ah, não, mas nós vamos ao templo, mas nós fazemos todos os ritos. Então a gente vê realmente como o homem estava se distanciando da aliança. E é sobre isso que vamos agora, chegando no próximo tópico, essa próxima
esse próximo tema, que vai trazer mais sobre o coração enganoso do homem. Então vamos ver aqui sobre o coração enganoso do homem e sobre a soberania de Deus. Nessa próxima parte, vamos abordar também sobre uma luta interior, né? Então a luta interior do homem. É, temos aqui no capítulo 11 ao 20 várias confissões de Jeremias sobre um desabafo que ele faz com Deus também, e temos muito a aprender, né, com esse texto. Aqui diz, capítulo 11, verso 2: Ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Olha só que interessante, Jeremias está relembrando ao povo da aliança do Sinai. Foi feita lá em Êxodo. E ele enfatiza que a obediência é uma condição fundamental. Eles precisam ouvir as palavras desta aliança. E olha só o que diz o texto. Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Então a aliança foi feita, o povo aceitou a aliança e agora estava quebrando a aliança. A desobediência de Judá é uma quebra dessa aliança que traz maldições que foram prometidas lá atrás. E aí vamos ver o profeta anunciando que tudo isso aconteceria. Vamos ver que ele sofre deboches, que ele sofre, né, ele sofre uma conspiração. E vamos ver que também não foi fácil para Jeremias, a ponto que chegou no capítulo 12 e ele tem um desabafo aqui, que é um desabafo que muitos fazem, que já até abordamos aqui a respeito, sobre a Teodiceia, que quando o homem reconhece que Deus é soberano, mas quer compreender a justiça de Deus, porque como é que pode o justo sofrer e o ímpio prosperar? Então, Deus traz uma resposta aqui para Jeremias, que não é uma resposta fácil, mas que realmente foi de grande valor para Jeremias e tem que ser para todos nós. E aqui diz assim, deixa eu colocar uma tradução mais fácil de entender. Ó Senhor, Tu és justo quando apresento minha causa perante Ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a Tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Então, Deus falando, por que o ímpio está prosperando? E não só Jeremias aborda esse tema nas Escrituras, Abacuque também, Jó também, né, nós vimos isso no livro de Jó. E a resposta de Deus é interessante, porque olha só o que Deus fala. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, o que farás numa floresta do Jordão? Se o profeta não consegue lidar com os homens, com problemas menores, como é que ele lidaria com os cavalos, com problemas maiores, mais rápidos? E a resposta de Deus aqui, ela realmente parece dura, né? Então, numa primeira vista, ela realmente parece dura, como se Deus estivesse falando assim, ó, Jeremias, pare de reclamar. Isso não é nada. Mas a verdade é que essa mensagem é uma mensagem encorajadora. Por quê? É como se Deus estivesse dizendo a Jeremias assim: Jeremias, eu vejo o seu cansaço. Eu sei que a corrida entre esses homens é exaustiva, é cansativa. Eu sei dos problemas. Mas eu não te chamei para uma corrida curta. Eu te chamei para uma maratona. E as lutas que você enfrenta agora não são o fim da linha, mas são um campo de treinamento.
E eu tô querendo usar dessas dificuldades para te forjar, para te fazer mais forte, para que você aprenda assim a depender de mim, mas eu vou te preparar para desafios muito maiores que ainda virão. E se você desistir agora, você não estará pronto para um propósito maior a qual eu estou preparando para ti. Então, te ver aqui, Deus ele preparando Jeremias para ele ser perseverante, porque Deus não prometeu que iria remover as dificuldades, mas ele promete que o que ele está passando naquele momento era como um treinamento para um propósito de algo maior, de batalhas futuras que ele iria ter ainda e seriam maiores. Ele estava ali anunciando, mas, querendo ou não, era um momento ainda de paz. Era um momento que ele ainda andava livremente nas ruas de Jerusalém. E quando tudo ali tivesse devastado, imagina só a mente, como é que ele lidaria com isso? Então se prepare, Jeremias, porque você verá as coisas piorarem. E isso é importante para todos nós. Às vezes nós acabamos por andar ansiosos por questões, né, do dia a dia, preocupações de trabalho, preocupações da vida. E devemos sempre pedir: Deus, não sei qual o propósito disso, mas me fortaleça, me ajude a vencer isso. Me ajude a vencer essa corrida entre homens, para que eu possa ser forte o suficiente para enfrentar uma a cavalos. Então, para que realmente isso aqui me venha tornar uma pessoa mais forte. Me ajude, Senhor, a ter fé suficiente. Eu te agradeço pelo dia de hoje, mas me ajude a ter fé para esperar um amanhã melhor e um amanhã com a sua presença. Agora, se o amanhã ele vier alguma luta maior, que eu seja mais forte ainda para aguentar isso. Amém? Então, só para os irmãos entenderem, eu estou colocando aqui. Deus, não estou. É importante destacar isso. Existe uma questão diferente entre riquezas, prosperidade, de você ter realmente, né, propriedade, de você ter bens. E outra coisa, né, não estou aqui misturando. E outra coisa é você ter propósitos para Deus em termos de missão, de vida. E tem coisas que às vezes convergem. Então, às vezes, Deus quer te dar uma missão espiritual, uma missão para a vida, uma missão para o reino, e às vezes o teste que ele quer te dar para você se preparar, para você se tornar apto, envolve às vezes uma questão que estar ali andando junto com uma questão financeira, com uma questão ali de bens. Então, muitas das vezes perdem bens e não entendem o que está acontecendo. Mas caramba, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas pode ser esse treinamento no campo de batalha. Agora, não necessariamente a perda de um bem também é isso. Então, só para os irmãos entenderem, porque não podemos pegar e apontar dedo também. Ih, fulano perdeu bem, então é Deus provando a ele. Olha, foi Deus que permitiu para ele acordar. Não, não podemos usar isso como um parâmetro, porque pode ter acontecido N coisas. Pode ter passado por uma crise no país, o homem pode ter feito um investimento equivocado, o homem pode ter gastado demais, pode não ter feito um bom planejamento. Então existe ali um fator né, que não podemos ali prever. Então eu acho muito ruim quando as pessoas escutam algo e tentam replicar a mesma coisa sem prever qualquer cenário. Então, que fique claro, né, essa questão. Deus pode lidar com uns de uma forma, lida com outros de outra. Há momentos, sim, em que coisas que acontecem ao nosso redor, assim como aconteceu com Jeremias, é para tornarmos ainda mais fortes, resilientes, e às vezes ele permite, sim, assim como aconteceu com o Jó, que coisas aconteçam. E tenho certeza que Jó ali ele ficou ainda mais forte e que venhamos a ter esse entendimento. Amém? Agora, capítulo 17, o verso 9,
compartilhar aqui. O coração é enganoso e incurável. Mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Na mentalidade hebraica, essa palavra é para coração, aqui está escrito Halev, o coração. Então, Lev é o coração. No entendimento hebraico, né, na mentalidade hebraica, o coração ele é o centro do pensamento, das vontades, das emoções. E se esse centro dos pensamentos ele está envenenado, toda a conduta vai ser errada, vai ser para o mal. Então, ouvir o coração pode parecer muitas vezes que iremos quebrar a cabeça, porque o coração ele pode sim nos enganar. Então é importante que venhamos a fazer com que o centro dos nossos pensamentos, o centro das nossas emoções sejam voltadas a Deus, para que nosso coração não venha a nos enganar, ok? Ainda hoje nós costumamos a usar simbolismos, né, com o coração. Na época se usava ainda mais, mas só para esse destaque. Avançando aqui, no capítulo 18, nós temos um texto bastante conhecido sobre o oleiro e o barro. Tem outros textos na Bíblia que também vão abordar a respeito. Essa é uma das metáforas mais conhecidas aqui de Jeremias. Vai falar sobre a soberania de Deus e que Deus tem o direito de moldar e de refazer, inclusive, uma nação. Então, se uma nação ela se demonstra defeituosa nas mãos de Deus, ele pode quebrar e refazer. Então, Deus tem a soberania absoluta sobre as nações. E assim como o oleiro tem o seu barro, ele, de forma não arbitrária, ele atendendo à condição moral do barro, se uma nação se arrepende, ele vai lá e pode mudar os planos de juízo. Ele pode corrigir ali o vaso. Agora, se persiste no mal, aí ele pode mudar também os planos de bênção. A gente vê isso em Jeremias. Então, ali sim uma janela para a graça, mesmo em meio ao juízo, quando há o arrependimento. E aí, chegamos na última parte temática desses capítulos que nós lemos essa semana, que vai do capítulo 21 até o 27. Então, vamos ver aqui um confronto entre os falsos profetas e os líderes de Judá. Então, houve aqui uma batalha pela verdade. E Jeremias estava aqui em constante conflito contra esses profetas oficiais, que pregavam ali o que o povo queria ouvir, o que o rei queria ouvir. Então, eles traziam palavras de paz, quando na verdade não havia paz. Então, voltando aqui, e curavam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, mas não há paz. Então era uma falsa paz, era uma falsa segurança. E os profetas enganavam o povo. O capítulo 23 vai falar sobre os falsos mestres, né, esses falsos pastores, aqui simbolizando os próprios reis do povo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Então, vamos ver aqui claramente, né, uma palavra aqui contra os líderes de Judá que, ao invés de cuidar do rebanho, dispersaram, exploraram o rebanho. E esse texto aqui é até bom de ser lido em conjunto com Ezequiel 34, e é bastante interessante, porque fala ali sobre a mesma coisa, e o texto, né, a seguir vai falar sobre o bom pastor. Então, o próprio Deus
ele vai reunir as ovelhas dele. Isso aqui, ó, é um texto claro aqui sobre o retorno de Cristo e o arrebatamento. E Deus levando a terra de pastagem. Isso aqui é uma linguagem simbólica para o arrebatamento, para o reino dele. E nunca mais essas ovelhas temerão, ficarão apavoradas, nenhuma delas se perderá mais. E logo na sequência, vamos ver uma profecia messiânica. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. É justamente o problema que estamos vendo com o povo. Bem? E olha só, nos seus dias Judá será salva, e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Isso aqui é forte, né? Então, claramente vemos Cristo aqui, o bom pastor. Lá em João 10 também veremos a respeito. Então, para encerrarmos aqui, meus irmãos, a mensagem do livro de Jeremias, ela continua muito atual, ainda hoje. Veja só como isso ainda traz confronto. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela não se resume a apenas você frequentar cultos, a frequentar eventos da igreja. Mas a vida cristã, ela vem de um coração que é transformado, que ama a Deus, que ama o próximo. E isso de domingo a sábado, não é só nos dias de. E vamos ver que Jeremias ele nos força a nos perguntarmos como temos olhado para o estrangeiro, o órfão, a viúva, né, os mais necessitados que estão em nosso meio. Será que cada um de nós, como verdadeira igreja do Senhor, estamos nos preocupando com a justiça social? Porque vamos ver que a verdadeira religião, ela tem que considerar a justiça social. Ao ler Jeremias, vamos nos deparar ali com as confissões dele. E isso nos ajuda a observarmos como sermos honestos com Deus. Porque Deus ele pode lidar com a nossa raiva, com a nossa dúvida, com a nossa dor. E a nossa oração ela precisa ser autêntica. Mesmo que seja com um lamento, mesmo que seja com um desabafo, né? Mas cuidado com o desabafo. Porque isso é um sinal de relacionamento real. Jeremias demonstrou descontamento. Senhor, por que o ímpio prospera? A resposta de Deus veio. Não significa que a resposta de Deus sempre será um sim, ou você está totalmente certo. Não, mas sempre será esclarecedora. Gostaria de ler aqui um último texto, Jeremias 31:33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Olha só que forte. A gente viu que o povo está passando por um problema religioso, o coração era enganoso, estava com práticas de fachada, só de aparência, vivendo como aquela figueira seca, né, que só tinha só folhas, só exterior. E vamos ver aqui Deus falando que naquele dia, aquele grande dia, Ele vai pôr a sua mente, em nossas mentes, a sua lei. Ele vai pôr em nossos corações a sua lei. Ele vai ser o nosso Deus, nós seremos o povo dele. Isso aqui é lindo demais. Então, precisamos aceitar a soberania de Deus. Precisamos reconhecer que a libertação, muitas vezes, ela não é imediata. E às vezes Deus usa uma Babilônia para solucionar os casos. Deus às vezes usa uma nação estrangeira para resolver problemas internos de uma nação. Problemas sociais, problemas de injustiça, às vezes ele usa uma outra nação.
Pode ser que Deus venha usar uma outra nação para corrigir os problemas internos do Brasil. Pode ser que essas ações venham como um chicote, tal como Deus usou a Babilônia contra a nação de Israel. Para isso, o povo precisa estar atento, orar, perseverar. Pode ser que dias ruins venham. Então, precisamos sim nos preocupar com o Brasil, porque temos características parecidas, né? Algo bem semelhante com o que o povo viveu lá, com as práticas atuais da nossa nação. Então, a igreja do Senhor precisa despertar no Brasil, se posicionar, orar, clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor para que Ele venha endireitar as veredas de cada um aqui no Brasil, principalmente de quem está lá em cima na hierarquia, porque quando os governantes eles governam temendo ao Senhor, aí a gente vê que realmente que há um momento de alegria. Agora, quando o ímpio governa, aí realmente é muito complicado. Bem, essa palavra, ela realmente parece ser muito antiga, mas vamos ver quão ela é atual e ela precisa queimar nosso coração hoje. Então, que não venhamos a ter uma fé superficial. Então, se você se acha seguro, se você se acha em paz, mesmo vendo tudo isso acontecendo porque, eu vou à igreja, meu querido, por favor, se você tiver alguma conduta errada diante de Deus, conserte, se arrependa. Venha adorá-lo de forma verdadeira. Deixe de lado aquela adoração vazia, apenas na aparência. Não vamos confiar nos edifícios, mas vamos confiar em Deus e que Ele pode nos moldar se nós realmente dermos uma resposta favorável a essa mudança. Amém? Então que venhamos a buscar essa justiça verdadeira, que venhamos a realmente chorar pelos pecados da nossa nação, que Deus venha quebrar o nosso orgulho, que possamos ouvir as promessas dele, que venhamos nos apegar às promessas do retorno de Cristo, que realmente vai dar a verdadeira paz a todos nós, que vai trazer a verdadeira justiça, que nos vai dar um coração novo, que vai nos conduzir ali como ovelhas do seu rebanho. Vamos ansiar por esse grande dia. Amém? Então, que Deus venha continuar nos refinando ali como um ouro puro, que venhamos a ter uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé apaixonada. Amém? Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo.